aceptar, es assim mesmo. E quando vem uma pessoa e habla para nós que não é assim, aprendimos que não temos que escutar estas pessoas, que todo é mentira, é fantasia, é história. Então, esta senhora, escute isso, por favor. A primeira coisa que eu aprendi do testemunho é que ela não aceitou mais aquela vida que tinha. Quando ela escutou o homem de Deus falando da campanha, ela disse assim: agora é minha oportunidade. Não converse não, mire para mim. Agora é minha quê? É minha oportunidade. Primeira coisa. Então, se você, não se distraia não, mire para mim. Se você se distrai, você distrai outra pessoa também. Mire para mim. Se você aceita a vida como está, nem Deus pode fazer nada. Pastor, eu tenho um marido que me traiciona, mal, vivo mal em meu matrimônio, eu não posso dar o melhor para meus filhos. Se você, digamos que esteja aqui escutando e você disse assim, não, minha vida está boa, está bem assim, pastor. Então, ok, então se Deus não pode fazer nada, por quê? Porque você tampouco vai ser nada. E por que você não vai ser nada? Porque você está conforme, satisfeito com a vida que você tem. Então, o primeiro foi que ela não aceitou a situação. Segunda coisa, presta atenção. Ela vino à igreja e quando o pastor mostrou para ela o altar, ela tomou ele sobre, não sabia que ia ser, todavia, mas ela acreditou que Deus lhe ia mostrar. Amém? Que Deus lhe ia quê? E Deus mostrou, e ela obedeceu o que Deus lhe digo a ella para ser, aunque lo que Deus falou com ella era uma loucura, porque se você habla allá afuera que en la iglesia una persona hizo lo que ella hizo, van a llamar a iglesia de mentirosa, los pastores de ladrones, sim ou não? Há gente aqui que está pensando isso agora, escutando e pensando, não habla, mas está pensando, como o marido de ella pensou, você, nossa vida já está mala, você vai vender para dar dinheiro ao pastor para que ele se quede rico e nós outros mais pobres. Ela disse, não, eu não vou dar dinheiro para o pastor, eu vou ser um voto com quem? Com Deus. Eu vou ser um voto com Deus. Presta atenção. E a primeira coisa que Deus cambiou, e é isso aqui está a clave de lo que eu quero falar para você. Então, presta atenção. A primeira coisa que Deus cambiou não foi lo de afuera, a economia, foi lo de adentro. Cambiou a ella e cambiou também a seu marido. Porque ambos bajaram del altar, los dos, diferente. Quem está entendendo? O marido bajou tão diferente que o primeiro que ele hizo quando chegou em la casa foi pedir perdão a sua esposa por todo o que ele havia feito. Mire como eles bajaram. Então, o que me chamou a atenção do testemunho foi que o primeiro que Deus necessita cambiar em nós é o que está onde? Dentro de nós. Quem está entendendo ao pastor? Se não cambia o que está dentro, não vai cambiar afuera. Agora nós vamos a ler a história em la Bíblia de um senhor chamado Gedeón, que estava vivendo em la caverna junto com sua família e todo o povo de Israel. Presta atenção.
Você já se imaginou como é viver dentro de uma caverna? Você não sabe o que é viver em uma caverna. Se hoje já é difícil, imagine-se há mais de 2000 anos atrás. Você já se imaginou como era para comer, para beber, para dormir dentro de uma caverna? Você já se imaginou quantos animais, ratones, cucarachas, escorpiões, serpientes havia dentro desta caverna? E Gedeon aí com sua família. E eles haviam escutado falar de um Deus que fazia que maravilhas. Pero quando eles miravam para suas vidas, era todo o contrário. É como hoje. Hoje você mira em la Bíblia. Você vê as maravilhas de Deus aqui na Bíblia. Você vê aqui Deus abrindo o mar. Você vê aqui na Bíblia, Deus criou os cielos e a terra. Você vê na Bíblia, Deus ressuscitando a mortos. Sim ou não? Mas quando você mira para a sua vida, será que você vê o Deus da Bíblia em sua vida? Não necessita contestar a mim, apenas pense em sua vida, veja como está a sua situação. Você vê este Deus aqui da Bíblia, a grandeza de Ele e as maravilhas de Ele, você ha visto em sua vida? Gedeon não. Por isso que quando Deus apareceu para Gedeon, presta atenção, e falou assim com ele: "El Senhor está contigo, valiente guerreiro." Sabe como foi que Gedeon respondeu a Deus? "Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos ha sucedido todas estas coisas? E por que o Senhor nos abandonou e nos entregou em las manos de Madian por 7 anos?" Mira, Gedeon falou assim com Deus: "Senhor, o Senhor está falando que és com nós, pero quando eu miro para nossa situação, eu não vejo o Senhor. Ao contrário, eu só vejo miséria, dolor, sofrimento, fracasso, derrota. Eu não vejo Deus." E isso agradou a Deus. Agradou, pastor? Sim, porque ele foi sincero. Ele foi quê? Ele foi sincero. Ele falou a verdade para Deus. Ele falou o que era. Ele falou como era. Só que Gedeon pensava que o problema estava em Deus, que era Deus que havia abandonado ao povo. Mas Deus não abandona nadie. Não é Deus que abandona as pessoas. São as pessoas que abandonam a Deus. Deus não abandona. Deus nunca te abandonou e nunca me abandonou. Mas como não, pastor? Se eu estou nesta situação, não, Ele não abandonou e nunca vai abandonar. Então, por que eu estou vivendo isso? Porque o grande problema do povo em la época não era, presta atenção nisso, não eram os inimigos que veniam e se levava a comida. Não era a miséria, não era a caverna. O grande problema do povo de Deus, de esta época de Gedeon, era eles mesmos. Era Israel. E sabe qual é o grande problema de sua vida? Você está aqui hoje, presta atenção. Você vindo aqui hoje. Você disse assim: pastor, eu tenho problema em meu matrimônio. Eu atendi um senhor, um matrimônio. Eu perguntei assim: qual é o seu problema? Ele já disse: ui, pastor, não sei nem por onde começar. De tanto que? Tanto problema que tenho. Você vindo aqui lleno de problema. Mas sabe onde está seu maior problema?
dentro de você. Você sabia? Era isso que Gedeon teve que entender. Presta atenção em mim, por favor, mire para mim. Gedeon tinha que entender que a vida de ele estava assim, porque o grande problema era ele. E que havia feito Gedeon? Presta atenção que eu estou explicando despacito para você entender como está sua vida e como sua vida vai cambiar. Que tinha Gedeon? Qual era o problema de Gedeon? Primeira coisa, ele era miedoso. Ele tinha um espírito miedoso, cobarde. Deus falou assim com ele: vê com esta tu força e livra a Israel. E ele digo assim: ah, Senhor, mas eu sou o menor de minha casa, eu sou pobre, eu não tenho condições, eu sou o menor. Quando Deus quer cambiar a vida de uma pessoa, Deus mostra um caminho, e Deus nunca vai mostrar um caminho para mim, para você fácil. O caminho que Deus nos vai mostrar sempre será um caminho estreito e angosto, como disse a Bíblia, que a porta é angosta e o caminho é estreito, ou seja, é difícil. E sabe o que acontece quando Deus nos mostra um caminho para cambiar nossas vidas? Normalmente nós venimos com excusas e falamos com Deus assim: ah, pero assim não. Ah, pero es que eu, ah, es que isso, ah, es que aquilo. E sempre tratamos de mostrar para Deus que nós não podemos. E Deus teve que cambiar isso, este espírito. E a outra coisa que Gedeon tinha e todo o povo era que eles haviam levantado um altar para outro Deus e eles adoravam outros deuses. Pastor, mas eu não adoro outro Deus, eu adoro só o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Mas quando nós outros não hacemos a vontade de Deus e hacemos a vontade de nosso coração, estamos fazendo a vontade de outro Deus e não de Ele. E quando estamos fazendo isso não agrada a quem? Por isso vem tanto dolor e sofrimento. Então Deus mostrou para Gedeon que ele precisava ir ao altar e construir um altar para Deus e derrubar o altar antigo, porque no altar Deus ia cambiar primeiro o que estava onde? Dentro de Gedeon. E mire o que aconteceu quando Gedeon sacrificou o que Deus lhe mandou. Eu vou ler com você, se você tem uma Bíblia, no livro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo que? 6. Versículo 34. Versículo que? 34. Se você está dormido, despierte, por favor, e mire para o pastor. Versículo 34. Não duerma não. Jueces capítulo 6, 34. Se você tem a Bíblia da igreja, está na página 318. 318. Em la página da igreja. Perdão, em la Bíblia da igreja. Puedo ler? Jueces capítulo 6, 34. Que disse assim, presta atenção. Depois que ele sacrificou, depois que ele obedeceu a quem? A Deus, disse a Bíblia, e o Espírito do Senhor vino sobre Gedeon. E o Espírito de quem? Del Senhor vino sobre quem? Gedeon.
Ou seja, a primeira coisa que Deus hizo foi colocar que dentro de Gedeón, o espírito de ele, dentro de Gedeón. Diga graças a Deus. E disse assim, ó. E este tocou a trompeta, e los abiezeritas se juntaram para seguir-lhe. Se juntaram para quê? Presta atenção como começou o câmbio. Ele apresentou o sacrifício, Deus quitou aquele espírito miedoso, aquele espírito que desobedecia a quem? A Deus. Quitou o malo e colocou o espírito de Deus nele. E quando o espírito de Deus entrou em Gedeón, que hizo Gedeón? Tomou uma trompeta, tocou a trompeta. A trompeta era para chamar a la guerra. Quando se tocava a trompeta, era chamando a los guerreiros, a los valientes, para ir aonde? A la guerra. E Gedeón, com o Espírito Santo, tocou a trompeta. E quando os guerreiros escutaram Gedeón tocando a trompeta, eles se juntaram a ele. E Deus deu a vitória a Gedeón e a los 300 que se juntaram a ele. Diga graças a Deus. É decir, primeiro cambiou que? Adentro. E luego ele tuvo condições de vencer os inimigos que estavam afuera. Diga graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você vino aqui pensando em vencer os problemas de afuera, mas primeiro temos que vencer a nós mesmos. Nossos medos, nossas dúvidas, nossas preocupações, nossa falta de confiança em Deus. Porque mientras isso não cambia dentro de nós, gente, Deus não pode fazer as maravilhas que Ele quer fazer. Por isso que primeiro Deus teve que cambiar que lo de adentro de Gedeón. E assim também passa com nós outros, que às vezes pensamos assim: mas eu nunca vou fazer nada em la vida, nunca vou vencer, nunca vou a conquistar, nunca vou a formar uma família, nadie me quer, eu nasci pobre, vou a morir pobre, é que eu não tenho estudo, e quedamos mirando para nossas condições, e sempre colocando-nos por abaixo, por el piso, quando na verdade não é isso o que Deus quer para você, não. Deus tem uma família bendecida, Deus tem uma vida bendecida. Mas com a idade que eu tenho, pastor, Deus não mira suas condições. E se você está aqui, é porque Deus te trajo independentemente de sua condição. Deus não depende de você, mas Ele depende de uma coisa: que você se rinda a Ele, que você se humilhe para Ele, que você diga: eu vou obedecer. Diga graças a Deus.